Vamos pedir ao Senhor, em oração mais uma vez, que Ele nos prepare os nossos corações e as nossas mentes para nós entendermos a palavra dEle, compreendermos o que Ele deixou para nós, escrito e revelado, e através disso nossa fé seja fortalecida, amadurecida e nós tenhamos uma ética coerente com aquilo que nós estamos aprendendo da palavra do Senhor. Oremos. Pai, por Tua bondade, nós clamamos neste momento que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ilumine as nossas mentes, que nós entendamos o que iremos ver no capítulo 19 do Evangelho de João, e a nossa fé seja fortalecida, Senhor, alimentada por Tua palavra. Precisamos mais do que nunca de uma direção, de alimento espiritual, através das Escrituras, para nós vivermos neste mundo que tem atacado por todos os lados a nossa fé e a nossa crença em Jesus Cristo. Mas a Tua palavra é poderosa e o Teu Espírito Santo é aquele dínamo que nos mantém vivos e mantém acesa a chama nos nossos corações, que é a fé para nós vivermos como peregrinos e forasteiros neste mundo, gratos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Assim oramos, com uma santa expectativa, temor e alegria, no nome de Jesus. Amém. João capítulo 19, por favor, abra. Vamos continuar a exposição do trecho. Hoje, com a permissão do Senhor, veremos do versículo 17 até o versículo 30. Então vamos lá, João 19, de 17 a 30. Eu vou fazer a leitura e aí na sequência nós iniciamos a exposição. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi? Escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A crucificação de Jesus Cristo. Esse é o trecho que nós iremos estudar nesta manhã. Mas antes disso, eu preciso dizer para você que a cruz, ou um crucifixo, é uma representação que você pode encontrar em inúmeros lugares do mundo. Você pode ver num monumento, você pode ver em praças, casas, órgãos públicos, pendurado no espelhinho do carro, uma corrente no pescoço. A cruz, ela é um sinal democrático. E por ser um sinal
comum. Isto gera, de certa forma, insignificância. Muitos não sabem o significado da cruz. E até gera também desprezo na mente das pessoas. Oswald Chambers, um teólogo escocês, ele é escritor do famoso devocional Tudo para Ele, ele disse certa vez: o céu está interessado na cruz. O inferno tem pavor da cruz. Mas os seres humanos, em sua maioria, ignoram o seu significado. E o que vimos até aqui, no Evangelho de João, tem como foco, desemboca neste ponto do capítulo 19, sobre a crucificação de Jesus Cristo. Desde o início de sua vida, sobretudo no seu ministério, Jesus ele dedica, ele empenha a sua vida para chegar nesse ponto histórico aqui, a sua crucificação, sua morte na cruz do Calvário. Tudo desemboca para este momento, um momento histórico. E nós temos que entender que no plano redentor de Deus, tudo o que historicamente acontece antes da cruz tem o seu sentido e o seu propósito direcionados para a cruz. E tudo o que historicamente acontece depois da cruz tem o seu sentido e o seu propósito olhando para trás, voltados para a cruz. Na cruz, tudo se converge. Mas não a cruz pela cruz, mas o Cristo da cruz. Tanto antes da cruz, quanto depois da cruz, tudo se converge como um forte imã universal, histórico. Tudo se converge para a cruz do Calvário. Absolutamente tudo. Estamos no pico. Nós estamos no ápice do plano de redenção orquestrado por Deus para salvar todos aqueles escolhidos para serem redimidos pela fé em Jesus. Nós estamos no ápice. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, Gênesis 3,15 que nós vimos. Chegou o momento. Hoje veremos a crucificação de Jesus, sendo que este trecho que nós vimos, do 17 ao 30, João ele dá um enfoque mais voltado para o sofrimento físico do nosso Senhor, culminando em sua morte. Na próxima exposição, do 31 até o final do capítulo, do 42, se o Senhor permitir, nós estudaremos sobre a prova da morte do nosso Senhor Jesus. Qual é a prova da morte? O sepultamento. E nós veremos a importância e o alcance da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário na próxima exposição. Então, conectando com um contexto imediatamente anterior, volte um pouquinho, versículo 15 e 16, vamos ler juntos. Nós vimos que, 15, eles quem? Os judeus, aquela multidão que estavam ali no pretório, eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então, versículo 16, Pilatos entregou quem? Jesus para ser crucificado. 17, tomaram eles quem? Os principais sacerdotes e também os soldados romanos, que os soldados romanos eles escoltavam o criminoso que haveria de ser crucificado. Então tomaram eles, pois, a Jesus, os principais sacerdotes, os soldados romanos, para crucificarem Jesus. Ponto e vírgula. E ele próprio, ele quem? Jesus. O próprio Jesus, carregando a sua cruz, foi empurrado? Foi forçado? Ele próprio saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ele voluntariamente deu a sua vida
18. Onde o crucificaram, no Calvário, no Gólgota. E com ele, com Jesus, outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Você precisa entender que neste momento, na cidade de Jerusalém, estava acontecendo a Páscoa. Exatamente no momento em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sendo hasteado na cruz, naquele exato momento, cordeiros estavam sendo mortos para sacrifícios da Páscoa, da cerimônia da Páscoa em Jerusalém. E Jerusalém, nessa semana especificamente, ela ficava abarrotada de gente. Há registros de que Jerusalém aumentava em quase 5 vezes a quantidade de pessoas. Então, depois que Pilatos proferiu a sentença, liberou Jesus para ser crucificado, então o costume era que o criminoso que seria crucificado, ele deveria caminhar nas vielas de Jerusalém, em procissão, mas não correndo para ser logo crucificado, mas o criminoso que seria crucificado, ele era obrigado a caminhar em procissão a passos lentos, bem devagar, carregando uma das traves da cruz. Aquele que haveria de ser crucificado não carregava as 2 traves da cruz, assim, ele carregava a trave vertical, a trave horizontal, porque a trave vertical já estava sendo afixada no chão, lá, no Calvário. E essa trave que o criminoso carregava nas vielas de Jerusalém, ela era muito pesada, ela poderia pesar até 50 quilos. Imagina o peso de um saco de cimento. Essa semana eu fui tentar pegar um saco de cimento de trás do meu carro, quase que eu fiquei sem coluna. 50 quilos. E a trave, ela poderia medir até 30 centímetros de diâmetro, madeira maciça. A outra já estava enterrada verticalmente lá no Calvário. E esta caminhada não é pegando uma rota em que encurtasse o caminho para o Calvário, como que vamos pegar uma rota mais curta para chegar logo, e se é para morrer, vamos morrer logo. Mas os romanos, pelo contrário, eles queriam que isto fosse uma exibição pública, como se fosse uma exibição de poderio, como se fosse um desfile impiedoso, para o máximo de pessoas verem o poder e a autoridade dos romanos, e para mostrar que isto é o que acontece com alguém que desafia a lei romana. Todos deveriam ver aquele criminoso carregando a sua cruz pelas vielas de Jerusalém, e todos veriam que aquele homem, aquela pessoa, desafiou a lei romana, e por conta disso, olha o que vai acontecer com ele. Uma exibição impiedosa. Por isso, a caminhada de Jesus carregando a sua cruz em direção ao Calvário foi uma caminhada errante. Foi uma caminhada em zigue-zague nas vielas de Jerusalém. E este caminho do pretório até o Gólgota, ainda hoje é chamado de Via Dolorosa. Jesus obedeceu resolutamente. E ele não abriu a boca. F.F. Bruce escreveu o seguinte: Jesus caminha para o local da execução, mas não como uma vítima relutante, porque aqui, parênteses meu, pelos comentários que eu li, muitos criminosos que seriam crucificados, eles caminhavam ali gritando, falando: isso é injusto, olha o que estão fazendo comigo. Era o costume dos criminosos que seriam crucificados se espernearem, gritarem. Talvez num último momento de esboçar alguma defesa própria. Mas F.F. Bruce diz que Jesus caminha para o local da execução, mas não como uma vítima relutante, obrigada a ir aonde por si mesmo não iria. Ele acompanha seus carrascos por vontade própria e carregando pessoalmente a sua cruz em silêncio. Porém, em um dado momento,
o nosso Senhor não aguentou carregar a trave que estava nas suas costas até o Calvário, por isso que os romanos falaram para um homem, puxaram um homem da multidão chamado Simão de Cirene, e esse homem então ajudou Jesus a carregar o restante da via dolorosa até o Calvário, carregar o lenho para o restante do percurso. Jesus não aguentou porque ele estava muito machucado, estava muito ferido. E o lugar da crucificação chamava-se Gólgota em hebraico, Calvário em latim, que significa lugar da caveira. E João escreve no versículo 18, sem maiores detalhes, que Jesus ele foi crucificado entre duas cruzes. Essas outras duas cruzes estavam ocupadas por inocentes, por bandidos, e por bandidos da mais alta periculosidade, porque a crucificação era um modo de execução para bandidos, para executados, criminosos, que cometiam crimes e perversão hediondos, crimes gravíssimos contra a lei romana. Jesus ocupou a cruz do centro, entre dois malfeitores, criminosos. Isso não foi à toa, isso foi representativo. Para quem olhava aquela cena no Calvário, de plano já concluía que aquele criminoso da cruz do centro era o mais perigoso dos três. Todavia, na verdade, o Cristo da cruz do centro é aquele homem mais importante da história da humanidade. É o centro de todas as coisas. É aquele que está acima da criação. É aquele que se interpôs entre Deus e os homens para reconciliar pecadores com o Deus Santíssimo. Na cruz do centro estava aquele que veio morrer para dar a vida a todos aqueles que o Pai lhe deu, os que estavam eternamente mortos e perdidos. Na cruz do centro não havia um criminoso, havia um inocente, havia o Cordeiro de Deus, que desde a fundação do mundo havia sido escolhido pela Trindade para morrer pela humanidade que seria salva por Ele mesmo. Não era o pior, era o melhor. Era aproximadamente 9 horas da manhã, quando Jesus foi erguido no madeiro. Versículo 19. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, uma placa, no alto da cruz, na trave vertical. O que estava escrito era, versículo 19: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título. Muitos, aqui João escreve, e no original é muito mesmo. Uma multidão passava por ali, estava passando por ali. Muitos leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. O Gólgota era um monte elevado, era um terreno elevado fora de Jerusalém, mas as estradas no entorno de Jerusalém, a estrada passava próximo ao Gólgota, no pé do Gólgota. As pessoas transitavam por ali. Então muita gente leu o que estava escrito nessa tabuleta, no título que Pilatos mandou escrever. E estava escrito, João registra, estava escrito em hebraico, latim e grego. Era comum afixar acima da cruz uma placa com o nome do condenado e também o crime pelo qual o condenado estava sendo crucificado. Era isso que acontecia. Era isso que Pilatos, a autoridade romana executora, determinava escrever: o nome e o crime. Certamente nas cruzes do lado direito e do lado esquerdo estava escrito o nome do malfeitor e o crime que ele cometeu, ou os crimes que ele cometeu pelos quais ele estava sendo condenado à morte. Qual o nome que estava escrito sobre a cruz de Jesus? Jesus Nazareno. Qual o crime? Qual o crime? O Rei dos Judeus.
Isso não é um crime. Deus está proclamando a quem possa interessar a realeza do seu Filho. Jesus é rei. Isso ficou estampado na cruz do centro. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O interessante também é que a placa ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, latim e no grego. O hebraico é para ter um significado para aqueles que amavam a religião. Quem amava a religião, sobretudo o judaísmo, os judeus, óbvio, falavam o hebraico ou o aramaico, então estava escrito em hebraico para aqueles interessados na religião entendessem o que estava escrito. Em latim, para ter um significado para aqueles que amavam a lei e a autoridade romana. Os romanos, a língua predominante em Roma era o latim. Então aqueles que amavam a lei romana, Roma propriamente dito, entenderam ao lerem Jesus Nazareno, o rei dos judeus, em latim. E para ter um significado para aqueles que amavam a filosofia, estava escrito em grego. Os gentios, nos arredores da nação de Israel, as nações gentílicas, a língua predominante era o grego. Então, se houvesse gentios por ali, certamente havia, eles leram na plaqueta em grego: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Estas 3 línguas eram predominantes no mundo daquela época. Com isso, então, Deus ele anuncia com um alcance universal que o seu Filho é rei. D.A. Carson explica muito bem esta passagem. Ele fala o seguinte: o Senhor Jesus realmente é o rei dos judeus. A cruz é o meio de sua exaltação e a forma exata de sua glorificação. Até a escrita, diz Carson, trilíngue, pode servir como símbolo para a proclamação do reinado de Jesus para todo o mundo. Mas as autoridades judaicas reclamaram sobre isso. Versículo 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Os líderes religiosos, os sacerdotes, falaram assim para Pilatos: você não pode escrever isso. Ele não é nosso rei. Escreva que ele disse ser rei dos judeus. Aí Pilatos já estava... Eles estavam numa rusga, vocês lembram? Os judeus jogavam para Pilatos e Pilatos jogava para eles. Um tinha culpa no cartório, o outro lado também tinha. Cada um devia favor um para o outro. Então Pilatos, nesse momento, ele de certo exerce autoridade. Por quê? Porque ele fez a vontade dos judeus. O que ele fez? Ele não queria crucificar Jesus, porém ele aceitou e falou: crucifica então. Então agora os judeus achavam que tinham mais uma ficha com Pilatos. Falaram: não escreva isso. Aí Pilatos já irado falou: o que eu escrevi. É isso que vai ficar. Ponto final, chega, não falo mais com vocês. Vocês não queriam isso? Então some daqui. O que eu escrevi. Assim ficou, mas não somente porque Pilatos determinou, mas porque Deus assim decretou que ocorresse. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Na sequência, João registra um momento que os soldados romanos arrancam a roupa, as vestes de Jesus, rasgam em 4 pedaços. Aqui, provavelmente Jesus ficou nu neste momento na cruz do Calvário, talvez com alguma tira de roupa sobre a sua genitália. Versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, diz João, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo.
Disseram, pois, uns aos outros, os soldados, né? Não a rasguemos a túnica, mas lancemos sortes sobre ela para ver quem caberá. Para ver quem vai ficar com a túnica desse cara que está sendo crucificado. Túnica boa, era cara, era uma vestimenta cara, a túnica era uma vestimenta cara. Para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E assim fizeram os soldados romanos para humilhar Jesus. A cruz não era somente o palco para se ver a morte de uma pessoa, mas se aproveitava todo aquele momento de tensão para humilhar o que estava sendo crucificado, para mostrar a inutilidade, a insignificância daquele que estava exposto publicamente na cruz. Jesus sofreu esta humilhação. Ele teve as suas vestes arrancadas, o seu corpo exposto como um espetáculo público vergonhoso. E ali no pé da cruz, os soldados estavam fazendo um jogo de aposta. Tamanha era a frieza, tamanha a cegueira, tamanha a morte espiritual que eles se encontravam. Eles queriam ver com quem a túnica ficaria. Jesus sofrendo e prestes a morrer ali na cruz, e os soldados estavam fazendo o quê? Eles estavam apostando, eles estavam zombando, eles estavam escarnecendo de tudo aquilo. Todavia isto deveria acontecer. Por quê? João faz questão de lembrar que tudo isto havia sido profetizado a respeito de Jesus. Uma profecia registrada no Salmo 22. E diga-se de passagem, o Salmo 22 ele foi escrito pelo rei Davi há centenas de anos antes da crucificação. E o Salmo 22 ele revela com detalhes que o Messias iria padecer muito. Depois tenha cuidado de ler o Salmo 22 em casa, para conferir o que o rei Davi escreveu a respeito do sofrimento do Messias vindouro. E isto mostra, meus irmãos, a profecia há centenas de anos atrás, que Deus sempre esteve plenamente no controle de todas as coisas. Deus havia predito o que aconteceria com o Messias. Continuando então, João faz questão de registrar que também estava ali, no pé da cruz, além dos líderes religiosos enraivecidos, além dos soldados zombadores, além das inúmeras pessoas que passavam e olhavam aquela cena, no pé da cruz, quem que estava ali assistindo tristemente a crucificação de Jesus? Versículo 25. E junto à cruz estavam Maria, a mãe de Jesus, e a irmã dela, aqui é Salomé, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Estavam aos pés da cruz 4 mulheres do convívio do nosso Senhor: Maria, sua mãe, Maria Madalena, Salomé e a Maria, mulher de Clopas. Versículo 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, quem estava também no pé da cruz? Um único discípulo dos 11. Um único discípulo dos 11. Todos os demais 10 sumiram, se esconderam. Quem estava ali no pé da cruz? João. E Jesus disse para ele, para o discípulo amado, né? João, como eu tenho dito, João ele não escreve assim, eu, João, ou eu. Quando ele se refere a si mesmo, ele escreve o discípulo amado, ou aquele a quem Jesus amava. Então ele escreveu aqui sobre ele, e o discípulo amado, eu. Para ele Jesus disse, para a mãe, Jesus disse, mulher, eis o teu filho. 27. Depois disse ao discípulo, eis
a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aqui, a tradução não quer dizer que naquele momento João saiu com Maria e não viu o final da crucificação. É provável que naquele momento João decidiu firmemente diante do seu Salvador, diante do seu Senhor e diante de Deus, que ele assumia a responsabilidade sobre Maria. Mas ele continuou vendo, tanto que ele registrou o restante da crucificação de Jesus. Naquela hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aqui é certo que José já tinha morrido, Maria era viúva. E o registro histórico conta que Maria ela faleceu provavelmente 11 anos depois da morte de Jesus, com 59 anos provavelmente, ao que tudo indica na cidade de Éfeso, onde João passou a morar. Mas ela morreu. Não ocorreu a ascensão de Maria ao céu sem que ela passasse pela morte, como erroneamente acreditam os católicos romanos a respeito da doutrina da assunção de Maria, como se Maria não tivesse passado pela morte. Não, Maria experimentou a morte, Maria morreu. E o que é mais lindo de tudo isso aqui que João registrou é que Jesus, sofrendo o que estava sofrendo ali na cruz, ele não deixou de ser altruísta. Na cruz ele ainda estava preocupado com a sua mãe. Na cruz ele estava preocupado com o seu discípulo amado. Na cruz ele não deixou de pensar no sofrimento alheio do próximo, em como ele ainda poderia honrar a sua mãe, o seu pai, no caso a sua mãe ali. Arthur W. Pink, ele comenta belamente esta passagem, dizendo: na cruz nós contemplamos o seu terno cuidado e solicitude para com a sua mãe, e nisso nós temos o padrão de Jesus Cristo apresentado a todos os filhos para que eles o imitem, ensinando-lhes como se portar para com seus pais de acordo com a lei da natureza e da graça. Diz A.W. Pink. Que lindo! Jesus cumpriu à risca todos os mandamentos. Jesus deixou então sua mãe encaminhada aos cuidados não de qualquer um, mas de um amigo que ele amava muito e que cuidaria de sua mãe. E no momento derradeiro, já sem forças para se manter respirando, chega a hora da morte do nosso Senhor Jesus. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, o caniço é uma cana e era bem comprida, colocaram a esponja na ponta da cana, embebida de vinagre, e lhe chegaram à boca. A sede é a consequência do esgotamento físico que nosso Senhor Jesus passou. Ele desidratou por tudo que ele sofreu. Ele perdeu muito sangue. Todos na época de Jesus sabiam como era uma crucificação. A crucificação criada pelos persas, ela foi aperfeiçoada pelos romanos para fazer com que o condenado sofresse muito publicamente, sofresse de forma lenta, com muita dor. E eu trago aqui o relato escrito e publicado em 1982 por um médico norte-americano chamado Dr. Truman Davis, onde ele escreve o processo de sofrimento e de exaustão que ocorria na crucificação de uma pessoa até a morte por asfixia. E ele relata os detalhes com uma visão médica, um entendimento médico. Eu vou ler para você, por favor, tenha o cuidado de ouvir. Ele diz, abre aspas: é um dos processos mais dolorosos e excruciantes já inventados, restrita aos piores criminosos.
A crucificação deu a Jesus uma morte lenta, extremamente dolorosa e agonizante. Os joelhos foram flexionados a 45 graus. E Jesus foi forçado a suportar o seu peso com os músculos da coxa. E por não ser uma posição anatômica, em poucos minutos leva a cãibra nos músculos da coxa e da panturrilha, 45 graus. O peso de Jesus estava todo em seus pés, com os pregos cravados. Assim, com o estiramento dos músculos dos membros inferiores, os de baixo, o peso do seu corpo era transferido para os pulsos, braços e ombros. Em alguns minutos após ser colocado na cruz, os seus ombros foram deslocados. E alguns minutos mais tarde, os seus cotovelos e pulsos também se deslocaram, como uma tração. O resultado desse deslocamento dos membros superiores levou a um alongamento de aproximadamente 22 centímetros dos seus braços. Após o deslocamento dos pulsos, cotovelos e ombros, o peso do seu corpo sobre os membros superiores levou à tração dos músculos peitoral maior em seu tórax. A força da tração causou o deslocamento da caixa torácica para cima e para fora. Seu tórax se manteve em posição respiratória de inspiração máxima. Para poder respirar, Jesus requeria um esforço muito grande do seu corpo. Para respirar, Jesus tinha que empurrar os pregos dos pés para baixo, para poder levantar o seu corpo, permitindo que a caixa torácica se movimentasse para dentro e para fora, para expirar o ar dos pulmões. Jesus não podia facilmente se mover em torno dos pregos, pois os músculos de suas pernas, dobradas a 45 graus, estavam extremamente fatigados, com cãibras severas e numa posição anatomicamente comprometida. Diferente do que se vê nos filmes sobre a crucificação, diz Dr. Truman, Jesus se movimentou inúmeras vezes na cruz, pois fisiologicamente ele se viu forçado a se mover para baixo e para cima para poder respirar. Suas coxas e músculos das panturrilhas se tornaram extremamente fatigados. Houve o aumento do deslocamento dos pulsos, cotovelos e ombros com a elevação da parede torácica, tornando a sua respiração mais e mais difícil. Os movimentos se tornaram menos frequentes e Jesus ficou extremamente exausto. A dor dos nervos medianos dos pulsos dilacerados explodiam a cada movimento. Jesus estava coberto de sangue e suor. O sangue foi resultado da flagelação e o suor foi resultado de seu violento e involuntário esforço para se manter respirando. Como Jesus não conseguia manter uma ventilação adequada pelos pulmões, ele entrou num estado de hipoventilação. Seus níveis de oxigênio começaram a cair, evoluindo para uma hipóxia, é a falta de oxigenação dos órgãos. E devido à restrição dos movimentos respiratórios, os índices de dióxido de carbono, CO2, começaram a se elevar. O aumento dos níveis de CO2 estimularam o coração a bater mais rapidamente para tentar aumentar a entrada de oxigênio e a remoção do CO2 do seu corpo. O centro respiratório no cérebro de Jesus enviou mensagens urgentes aos seus pulmões para respirar mais rápido e Jesus começou a se tornar ofegante. Contudo, devido ao cravamento de Jesus na cruz e o aumento da exaustão, ele foi incapaz de aumentar a demanda de oxigênio para o seu corpo ávido por ar. Os quadros de hipóxia levaram o coração a bater cada vez mais rápido, evoluindo para uma taquicardia. Jesus já estava muito desidratado e a sua pressão sanguínea começou a cair muito. Ele estava na primeira fase do choque. Por volta de meio-dia, o coração de Jesus provavelmente começou a falhar.
Os pulmões de Jesus provavelmente começaram a se encher de líquido, causando um edema pulmonar. Jesus estava em insuficiência cardíaca e falência respiratória. Jesus disse, relata o Dr. Truman, tenho sede, porque o seu corpo estava clamando por líquidos. Jesus não podia respirar corretamente e foi lentamente se sufocando até a morte. Devido ao aumento da demanda do coração de Jesus e ao avanço do quadro de hemopericárdio, Jesus provavelmente sofreu uma ruptura cardíaca. O seu coração literalmente explodiu. E esta foi provavelmente a causa última da morte. Jesus morreu após 6 horas de intensa agonia. Fecha aspas. 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele sugou um pouco de líquido para poder falar as últimas palavras. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse e ele exclamou: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, por volta das 3 horas da tarde. Queridos, aqui não foi uma declaração de derrota. Aqui foi uma exclamação de vitória. No grego, tetelestai, está consumado, está pago. Uma incrível, uma perfeita, uma indescritível transação espiritual foi realizada naquele momento. Cristo, Deus Filho, aplacou a ira do Deus Pai, satisfazendo plenamente a justiça requerida pelo Pai. E naquele momento ele declara: o Pai aceitou e está pago. Cristo também pagou completamente, através de sua morte, a dívida de iniquidades que era contra você e eu. O apóstolo Paulo escreve com maestria, inspirado pelo Espírito Santo, uma terminologia belíssima, né? Jesus Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós e que constavam de ordenanças. Houve um pagamento. E Jesus, diante do Pai, fez isso com a sua e a minha nota promissória de iniquidades inúmeras. Pai, tetelestai, está pago. Quando se pergunta para alguém, você vai para o céu? E a pessoa responde, sim, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando para isso. Se a pessoa responde dessa forma, é porque ela não entendeu nada do que é tetelestai, do que é estar consumado, do que é estar pago. Ninguém paga mais nada. Aliás, nunca ninguém, desde Adão e Eva, pagou sequer uma gota de sangue para Deus, para ter vida eterna. O pagamento foi um só, um único pagamento, e nunca mais haverá outro. A crucificação de Jesus Cristo foi o pagamento único e integral. E está tudo pago. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Os tipos cerimoniais, os sacrifícios temporários e imperfeitos de animais, as promessas, as profecias do Antigo Testamento, tudo acabou e se consumou aqui na morte de Jesus, na cruz do Calvário. Se você leu o livro de Hebreus, como nós já estudamos com o presbítero Newton, as tipologias apontavam para Cristo. O escritor de Hebreus está dizendo para os judeus: não voltem para lá, a sombra é morta, a realidade é o Filho. Ele pagou de uma vez por todas. Por isso que ele declarou: está consumado.
Encerrando, eu trago uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, que disse o seguinte: voluntariamente o Salvador havia se entregado nas mãos dos pecadores, e agora, voluntariamente, Ele entrega o seu Espírito nas mãos do Pai. A comunhão é reatada. Até na hora da morte, Jesus está no controle. O seu Espírito não lhe foi tirado. Ele mesmo rende o seu Espírito. Ele voluntariamente se entrega ao Pai. Glória a Deus. E eu encerro dizendo para você que nós devemos refletir sobre o seguinte: foi esta a forma de morte que Deus, o Pai, ordenou que o seu filho, o seu único filho, o mais amado de todos, morresse? Foi essa forma de morte. Deus escolheu esse modo terrível e dolorido e vergonhoso, como o apóstolo Paulo escreve, que a mensagem da cruz é vergonhosa, mas o Pai escolheu essa maneira humilhante de intenso sofrimento, e neste modo, a crucificação, Deus realizou a sua obra redentora, justa, amorosa, para salvar graciosamente todos aqueles que estavam escolhidos antes da fundação do mundo. Paulo fala que é vergonha para os gentios ou para quem não crê, mas para nós que queremos, é o nosso triunfo, é a nossa alegria, é a nossa esperança, é o nosso portento. A morte de Cristo na cruz do Calvário é o que nós precisávamos. Como pecadores, a nossa dívida com Deus era impagável. A lei de Deus exige perfeita e total obediência, e nós somos todos totalmente imperfeitos. Como fazer então? Jamais nós poderíamos cumprir a lei ou satisfazer as demandas da justiça de Deus. Mas o que nós não poderíamos fazer, Cristo fez por nós. Nós fomos justificados pelo seu sangue. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos perdoados. Com o seu sangue, Cristo nos reconciliou de uma vez por todas com Deus. Está pago. Você crê nisso? Do mais corretamente, do mais eticamente perfeito ser humano, que se ache perfeito diante de Deus, ou ao mais depravado, do religioso à prostituta, do frequentador de igreja que não crê em Jesus Cristo, ao drogado, ao homicida, crendo em Jesus Cristo, há salvação. Jesus veio para o doente, Jesus veio para o morto, Jesus veio para o pecador. Você é pecador? Ele veio para você, para morrer no seu lugar. Creia em Jesus Cristo, ame a Jesus Cristo, adore a Jesus Cristo, obedeça a Jesus Cristo, viva para Jesus Cristo, e se preciso for, morra por Jesus Cristo, porque Ele fez isso no seu lugar, e já está pago. Louvamos a Jesus Cristo nessa manhã. Vamos orar. Pai, damos graças ao Senhor por seu sacrifício na cruz do Calvário. Só temos a dizer, Pai, muito obrigado. Agradecemos ao Senhor pelo teu plano maravilhoso, redentor,
que por graça nos alcançou. Senhor, que compreendamos cada vez mais o que foi o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário, que sofreu em nosso lugar. Senhor, que não banalizemos, que não achemos comum a cruz de Cristo e o Cristo da cruz. Não nos deixe acostumar pela trivialidade desta mensagem. Por favor, Senhor, isso é tudo que nós precisaríamos saber sobre a nossa salvação. Que amemos a mensagem da cruz e amemos mais do que isso, o Cristo da cruz, o nosso Salvador e Senhor. Que todos nós as nossas mentes sejam renovadas pela verdade registrada, pelo acontecimento histórico da crucificação de Jesus Cristo. E que nós descansemos, por fim, de uma vez por todas, no que já foi pago. Nós já somos perdoados em Cristo Jesus. Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Há uma libertação real, verdadeira, para mim e para os meus irmãos crentes em Jesus Cristo. Aumente o nosso amor por nosso Redentor Jesus Cristo. E é neste nome que eu oro. Amém.